Caros irmãos, queridas irmãs, neste 24º domingo do tempo comum, nós ouvimos o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. São 32 versículos. Nós hoje lemos um capítulo inteiro do Evangelho de São Lucas que traz para nós as parábolas da misericórdia. São 3 parábolas que revelam o modo de agir de Deus, o seu amor misericordioso para conosco. Então é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Embora, na verdade, apesar desses nomes, os protagonistas dessas parábolas não são nem a ovelha perdida, nem a dracma perdida, nem o filho pródigo. O protagonista da primeira parábola é o pastor, que busca a ovelha que se perdeu. A protagonista da segunda parábola é a mulher que varre a casa, que procura a moeda perdida. E o protagonista da terceira parábola é o pai misericordioso que acolhe o seu filho que volta para casa. Jesus conta essas 3 parábolas para responder aos fariseus e aos mestres da lei que o criticam porque ele acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus conta essas parábolas para justificar o seu modo de agir, a sua atitude, que é o modo de agir de Deus. Jesus age como Deus age, porque Jesus é Deus. E se nós prestarmos atenção, as 3 parábolas terminam falando de alegria. O pastor, depois que recupera a sua ovelha, se enche de alegria, coloca-a nos ombros com alegria. Chegando em casa, reúne os amigos e diz: alegrai-vos comigo. Também a mulher, depois que encontra a moeda, se alegra, reúne as amigas e as vizinhas: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. E o pai misericordioso também dá uma festa. É preciso festejar, é preciso alegrar-se. A alegria do perdão, que é também a alegria de Deus. Deus se alegra, há alegria no céu entre os anjos quando um pecador se converte. Porque Deus, que correu o risco de nos criar, dando-nos o livre-arbítrio, sente o seu coração tremer quando vê um filho seu se perdendo, se afastando dele, se extraviando, porque Deus não quer nos perder para sempre. Então, há uma esperança de Deus, uma expectativa de Deus a nosso respeito, até mesmo uma saudade de Deus que nos espera e que se enche de alegria por ter recuperado o seu filho, porque não quer perdê-lo para sempre, de modo que nós fiquemos longe do alcance das suas mãos. Também, se nós prestarmos atenção na primeira parábola, Jesus faz uma pergunta: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Os ouvintes de Jesus poderiam ter respondido: não. É claro que não. Se você é pastor e você perdeu uma ovelha, você não deixa as 99 no deserto para procurar aquela que se perdeu, porque senão depois, quando você volta,
você perdeu as 99 ovelhas, se você deixa essas ovelhas no deserto. Esse é o modo de agir de Deus. E Jesus diz assim justamente para nos lembrar que para Deus cada pessoa é única, insubstituível, que Deus nos ama com um amor pessoal, que cada ser humano vale mais do que o mundo inteiro, cada pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Essas 99 ovelhas que ele deixa são os anjos que estão no céu, que foram dignos do seu amor, porque lhe foram fiéis. Ele desce do céu e vem à terra em busca da ovelha que se perdeu, que é a humanidade. Depois também, na segunda parábola, nós encontramos um contrassenso, assim como na parábola da ovelha perdida, porque a mulher tem 10 moedas, ela perde uma, quando ela encontra, ela reúne a vizinhança e dá uma festa. Para dar uma festa, certamente ela usa as moedas que ela tinha. Então, parece sem sentido eu dar uma festa, gastar as moedas que eu tinha, porque eu encontrei uma moeda. Teria saído mais barato deixar a moeda perdida. Que é um sinal da superabundância do amor de Deus que ama de um modo superabundante, generoso, um amor que transborda, um amor que, como gostava de dizer Santa Teresinha, não sabe calcular. O amor não sabe calcular, quem ama não sabe calcular. Então, ela acaba, na sua alegria, gastando as moedas para comemorar a moeda que perdeu. E na primeira parábola, a ovelha se perde longe. O pastor precisa ir longe buscá-la. Na segunda parábola, a moeda é perdida dentro de casa, o que nos leva à terceira parábola, o filho mais novo que se perde longe de casa e o filho mais velho que se perde dentro de casa, porque na verdade a parábola do filho pródigo é a parábola de um pai que perde 2 filhos, um de um modo, outro de outro modo. O primeiro filho vai, esbanja os bens do pai, aquilo que em princípio não lhe pertencia, o pai ainda estava vivo, são as economias do pai. Assim como quando nós pecamos, nós fazemos mau uso dos dons que recebemos de Deus, do tempo que recebemos de Deus, da vida que recebemos de Deus. E quando ele volta, o pai o acolhe, se alegra. A parábola também mostra como o pecado desumaniza o ser humano. Ele perde a dignidade de filho, porque ele não pode comer nem mesmo a lavagem dos porcos, a comida que os porcos comiam. Ele chega em casa sujo, fedido, descalço. Mas o pai faz uma festa. Agora, o outro filho, Jesus está respondendo aos fariseus e aos mestres da lei. Lá nas 2 primeiras parábolas, os amigos e vizinhos se unem ao pastor que perdeu a ovelha, à mulher que perdeu a moeda, e fazem festa e se alegram com eles por terem recuperado aquilo que era precioso. Os anjos do céu com Deus se alegram quando um pecador se converte, se arrepende, volta atrás. Mas o filho mais velho é aquele que não participa da alegria do pai. Ele sente inveja. O Evangelho diz que ele fica com raiva do pai. A inveja consiste numa tristeza pelo bem do outro.
quando eu vejo que alguém recebeu um benefício de Deus, uma graça, um dom, uma bênção, em vez de eu me alegrar pelo bem do outro, eu me entristeço. E pior ainda, quando a inveja é cultivada, ela se transforma em alegria pelo mal do outro. Então eu não consigo me alegrar pelo bem, eu me entristeço pelo bem do outro e ainda me alegro pelo mal. Se acontece algo de mal, eu fico contente, eu fico alegre. Tanto que ele se recusa a entrar na festa, ele se recusa a participar da alegria do pai. E o pai vem lá fora falar com ele, e a mágoa dele em relação ao pai e ao irmão ficam evidentes, tanto que ele diz: esse teu filho. Como quem diz, eu não tenho nada a ver com esse aí. Esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas. E o pai, quando responde, diz: era preciso comemorar, porque este teu irmão estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi encontrado. Então o pai lembra para o filho mais velho que ele é irmão. E se ele é irmão, ele deve se alegrar com o pai, participar da alegria do pai. Tudo que é meu é teu. Participa da minha alegria. Mas havia ali um ressentimento do filho em relação ao pai. Então são aqueles fariseus que se consideravam justos, consideravam que não precisavam de conversão, que não precisavam do perdão, da misericórdia de Deus. Há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Mas não existe neste mundo ninguém que não precise de conversão. Os anjos, os santos que estão no céu, esses não precisam de conversão, mas nós aqui nesse mundo sempre precisamos de conversão, de perdão, da misericórdia de Deus. Então, é que aquele que não se reconhece pecador, aquele que acha que não precisa de conversão, não pode ser perdoado. E Jesus enfatiza a alegria de Deus por recuperar os filhos que ele tanto ama, porque não quer perdê-los. Esse diálogo do filho mais velho com o pai misericordioso é parecido com o diálogo de Deus com Moisés na primeira leitura de hoje. Tem um aspecto semelhante, só que acontece ao contrário, né? Porque aí no Antigo Testamento, principalmente no livro do Êxodo, nós temos uma imagem de Deus bastante humana. Então, quando o povo se corrompe, faz o bezerro de ouro e pratica idolatria, Deus fica irado e diz para Moisés: esse teu povo que fizeste sair do Egito é um povo de cabeça dura. Vamos esquecer esse povo? Deixa eu exterminar esse povo e nós vamos recomeçar a história da salvação a partir de você. Deixa esse povo para lá, vamos esquecer Abraão, Isaac, Jacó, vamos começar daqui para frente uma nova história. Porque esse povo, esse teu povo, que fizeste sair do Egito, é um povo de cabeça dura. Assim como o filho da parábola lá disse para o pai: esse teu filho. E Moisés, assim como o pai da parábola diz: esse teu irmão, Moisés responde para Deus assim: esse teu povo que tu fizeste sair do Egito, não é meu povo e nem fui eu que fiz sair do Egito, é teu povo.
perdoa o teu povo. Então Moisés aqui é uma imagem, uma prefiguração de Cristo, sumo e eterno sacerdote, que intercede por nós junto do Pai. Jesus, o Filho de Deus, que se solidariza conosco e é o mediador entre Deus e os homens. Lá diante de Deus, Moisés vai defender o povo, clamar a Deus misericórdia. Mas depois, diante do povo, Moisés vai defender Deus, vai destruir o bezerro de ouro, vai quebrar as tábuas da lei, mandar o povo fazer penitência. O bezerro de ouro é destruído e com o pó eles têm que beber água com o pó do ouro, do bezerro, como sinal de penitência. Então, ele é o mediador, ele é o intercessor, imagem de Cristo que viria a ser para nós o rosto misericordioso de Deus, a face misericordiosa de Deus para nós. E na segunda leitura, nós temos o testemunho de São Paulo, na primeira carta a Timóteo. São Paulo dá o seu testemunho pessoal de conversão, de como ele experimentou na sua vida a misericórdia de Deus. Então ele diz: transbordou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O amor de Deus transborda, é superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Quem não se reconhece pecador não pode ser perdoado. Por isso encontrei misericórdia, alcancei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Então, quando nós nos reconhecemos pecadores, quando nós buscamos a reconciliação, o perdão de Deus, se manifesta em nós a grandeza do coração de Deus, o poder do seu amor misericordioso, que se manifesta quando o pecador se converte, se arrepende. De perseguidor da igreja, São Paulo é feito apóstolo pela graça maravilhosa de Deus. Então, na verdade, esse é o coração do Evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Que novidade é essa que nos é anunciada da parte de Deus? É a boa nova da salvação, do perdão, da graça, de que Deus em Cristo nos amou e nos reconciliou com Ele, que os nossos pecados são perdoados em Cristo. Então esse capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, com as suas 3 parábolas da misericórdia, nos apresenta justamente a essência do Evangelho, dessa boa nova que é o amor poderoso, misericordioso de Deus que nos salva, que nos reconcilia, que nos resgata, nos levanta quando nós caímos. Peçamos nesta Santa Missa, neste domingo festivo, a Deus a conversão do nosso coração, para que se manifeste em nós a grandeza do seu coração. Deus se alegre por nós, nós sejamos causa de alegria, motivo de alegria para Deus, assim como Ele é o motivo da nossa alegria. Ele se alegre por nós e nós nos alegremos com Ele, pelo perdão recebido e por todos aqueles que reencontram o caminho da casa do Pai. Amém.